Fala pessoal, beleza? Olha só, parei aqui um pouquinho os atendimentos para poder falar um pouco com vocês. Eu percebo que muita gente ainda tem muita dúvida e se preocupa muito com índice glicêmico. E hoje o vídeo é para desmistificar para vocês sobre o que é, por que tem que se preocupar, se deve realmente mesmo se preocupar com índice glicêmico. Vamos lá explicar para vocês tintim por tintim. Então, fica aí no vídeo. Índice glicêmico, é uma medida para avaliar o quão rápido o carboidrato cai na sua corrente sanguínea e eleva a sua glicemia, o seu açúcar no sangue, tá? Então, houve aí uma padronização dos alimentos para a gente entender como esse alimento vai afetar a sua glicemia no sangue, tá? E aí surgiu o índice glicêmico. Mas para a gente padronizar isso aqui, aconteceu o seguinte: esse índice glicêmico ele foi desenvolvido a partir do pão. A referência que a gente tem para poder calcular e ver realmente como foi feito o índice glicêmico foi a partir do pão. Eles pegaram 50 gramas de carboidrato vindo do pão, isso dá cerca de 2 pães, e pediram para uma pessoa consumir e avaliaram quanto a glicemia dessa pessoa subia, né? Variava ali. A partir disso, a pesquisa foi desenvolvida comparando a velocidade de absorção do carboidrato do pão, comparando isso com a velocidade de absorção do carboidrato dos outros alimentos, mas sempre utilizando 50 gramas de carboidrato desse alimento. Como eu falei, 50 gramas de carboidrato vindo do pão são 2 pães, mas se você pegar isso, por exemplo, de cenoura, vai dar aí mais de meio quilo de cenoura cozida, por exemplo, tá? Então, quando você olha o índice glicêmico da cenoura, por exemplo, o índice glicêmico da cenoura é um índice glicêmico maior, inclusive, do que o do macarrão. Só que em 100 gramas de macarrão você já tem ali 20, 30 gramas de carboidrato, 25, 30 gramas de carboidrato, depende do ponto do macarrão. Se você cozinha mais, se você cozinha menos, vai dar mais ou menos isso aqui, 25 a 30 gramas de carboidrato. Mas a cenoura, você vai precisar comer quase meio quilo de cenoura cozida para poder chegar nessa mesma quantidade. E aí é onde entra o pulo do gato. Se você se basear somente pelo índice glicêmico, você vai deixar de comer alimentos que são muito bons, inclusive, para ajudar no controle da glicemia, como o caso da cenoura. E esse é o índice glicêmico da cenoura é elevado quando você faz ela cozida, tá? Porque você retira a casca, você acaba hidratando ela, então ela aumenta de volume. Se você come a cenoura crua, você vai estar consumindo muito mais fibras ali também. E você vai precisar mastigar muito mais. Isso vai facilitar o processo de digestão para você e vai fazer com que você tenha facilidade para controlar a sua glicemia no sangue, tá? Então, surgiu aí, mais recente, o conceito de carga glicêmica. A carga glicêmica é um conceito que surgiu para poder começar a melhorar as pessoas o entendimento sobre isso. A carga glicêmica avalia o contexto geral da refeição, porque além do índice glicêmico avaliar o alimento sendo consumido individualmente, ou seja, você precisaria estar de estômago vazio, fazer o consumo daquele alimento para você ter realmente aquele efeito. Se você consome o pão, por exemplo, com uma proteína, com um ovo, com carne, com um frango, dentro do seu estômago aqui, seu estômago não vai conseguir puxar o pão para absorver o pão, para depois puxar a carne para absorver a carne. Não, você mastigou tudo, está tudo misturado aqui. Então isso faz com que a digestão desse carboidrato seja mais lenta. E aí surge o conceito de carga glicêmica, tá? A carga glicêmica vai avaliar justamente a influência da quantidade de carboidrato total da refeição, quantidade de fibra, de proteína que tem nessa refeição e como isso vai influenciar na sua absorção. Então, quando você vê uns profissionais, hoje todo mundo vê propaganda na internet, vê conteúdo no Instagram, no YouTube, falando sobre determinado alimento, tenha um pouco de cuidado, porque esse alimento, normalmente você não consome um alimento puro, você não vai comer um pão puro. Quantas pessoas você conhece que, deu uma fome aqui, vai lá e come um pão, sem passar uma manteiga, sem passar um requeijão, sem colocar algum recheio dentro? Poucas pessoas fazem isso e mesmo que faça, não é de sempre. O costume não é comer o pão puro, né? Então, sempre você coloca alguma coisa. Então, a partir do momento que você consome esse alimento com alguma coisa, você está levando em consideração também aquele outro alimento e as fontes de nutrientes daquele outro alimento impactando na velocidade de absorção do pão. Eu vou deixar mais claro para você entender. Vamos supor que se você comesse o pão no seu café da manhã, saindo do jejum, um pão e um café. Pão puro, manteiguinha e um café preto.
você demoraria ali, por exemplo, 15, 20, 30 minutos para poder começar a subir a glicemia do seu sangue. Mas se você comer esse mesmo pão com frango, você levaria 40, 60, 1h30 para poder ter o mesmo efeito na subida do açúcar no sangue. Então, dessa forma, você consegue atrasar a digestão do carboidrato e fazer com que o pão não deixe de ser o vilão. Tá? Então, muitas pessoas têm o costume de colocar um alimento como determinado vilão da alimentação, do emagrecimento. E o mais importante é a gente avaliar todo o contexto da refeição. Quando você faz isso, você consegue comer de tudo. Tá? E uma dica que eu sempre coloco para as pessoas aqui, para os meus pacientes, é o seguinte: sempre quando você for pensar em fazer uma refeição, pense primeiro na parte da proteína dessa refeição. Então, antes de você pensar em comer o pão, pense no frango, no ovo, no queijo. Que proteína você tem disponível na sua casa, mais fácil, já está preparado, vai ser mais fácil de fazer, para depois você pensar em como você vai combinar isso. O exemplo de novo: se você tem ovo, como eu vou comer esse ovo? Eu vou comer esse ovo com pão? Eu vou fazer uma panqueca com esse ovo? Eu vou fazer um omelete? E aí fica muito mais fácil você ter uma alimentação saudável, uma alimentação que não vai ter influência no seu pico de glicemia, não vai ter um pico de insulina e não vai favorecer você estar ganhando peso e ganhar gordura. Esse outro ponto também, já para outro vídeo, falando de outro vídeo aqui, para a gente discutir o efeito da insulina no ganho de peso. Quando você tem aí um aumento muito grande na insulina, o corpo entende que tem carboidrato, açúcar disponível na corrente sanguínea e para de queimar gordura. Então, em tese, acredita-se que quanto mais você estimula a insulina e quanto mais a insulina fica alta durante o seu dia, mais você contribui para o ganho de gordura, o ganho de peso aí, tá? Então, controlar a glicemia é um dos pontos que a gente faz para poder fazer com que você tenha facilidade para perder peso. Então, fica aí, esse é o recado, esse é o vídeo de hoje. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha, compartilha esse vídeo aqui com o seu amigo que precisa, para ajudar a gente a crescer. Deixa um comentário aqui se você gostou, tá? Então, até mais.